quero fazer uma pergunta para você, você que está aí nos assistindo. Como que você pensa em chegar na sua velhice? Talvez você esteja perguntando, pastor, não sei nem se eu vou chegar. Mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, saciá-lo-ei com longevidade. A Bíblia diz que o Senhor cumprirá os nossos dias. Então, vida longa é promessa de Deus. Se houver mudança de plano, aí já é uma exceção. Mas como que você pensa em chegar na sua velhice? Como que você pensa quando você estiver aí com 70, com 80, com 60? Como será? Você vai ser uma pessoa que vai estar isolada? Ou você vai ser uma pessoa que vai estar rodeado de pessoas? Hoje o que nós presenciamos, que nós percebemos, é que existe uma leva muito grande de pessoas que estão isoladas. Pessoas que não tem ninguém ao redor dela. Pessoa que na sua velhice, ela está colhendo o fruto de tudo aquilo que ela plantou durante toda a sua juventude, durante mesmo o tempo de adulto, mas levantando paredes. Eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre cavar buracos, levantar paredes ou construir pontes. Eu não sei o que você tem feito na sua vida, mas talvez essa palavra ela talvez abra os seus olhos para perceber como você tem vivido. Então, o que nós estamos fazendo em vida? É importante nós entendermos que aquilo que nós estamos fazendo em vida, nós vamos receber. Jesus, ele falou a respeito disso. Então, eu quero compartilhar contigo exatamente sobre isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cavando buracos? Nós estamos levantando paredes? Ou nós estamos no nosso dia a dia, com a nossa vida, na nossa convivência diária, construindo pontes? Eu vi uma frase de uma pessoa que diz o seguinte, olha, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar os nossos relacionamentos, então ele está falido. Então, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar os nossos relacionamentos, então é um cristianismo falido. Então eu quero compartilhar contigo exatamente sobre isso. Primeiro, sobre cavando buracos. Tem um texto na Bíblia, está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: quem cava uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma serpente o morderá. Então quem cava uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma serpente o morderá. Salmo capítulo 42, no verso 7, a parte A diz o seguinte: um abismo, ele chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Segundo os dicionários, abismo significa precipício profundo, profundidades insondáveis. Ou seja, cavar buraco é uma coisa ruim, é um caminho sem volta. Eu não sei se você já viu, eu já vi pessoas cavando buraco, então cavando poço. A pessoa, quando começa a cavar um buraco, ela começa a tirar a terra de dentro. Se puder baixar só um pouquinho o meu som, tá? Não sei se é os retornos que estão muito perto, mas está muito alto, está ruim para mim, está desconfortável. Uma pessoa, quando ela está cavando um poço, ela entra dentro do poço, do buraco, e ela começa a jogar com a pá a terra para fora. Só que à medida que ela vai cavando aquele buraco, então ele vai afundando e vai ficando mais difícil para ela sair de dentro. À medida que afunda, à medida que vai aprofundando, quanto mais ele cava, quanto mais ele desce, mais difícil fica para ele sair. E se ela quiser sair, vai chegar um ponto, dependendo da profundidade do buraco que ela está cavando, do poço que ela está cavando, talvez seja necessário a ajuda de alguém. Então isso é exatamente cavar buracos. Então eu quero compartilhar contigo
sobre isso, querido. Você tem cavado buraco? Existem algumas expressões que são muito comuns. Por exemplo, eu já vi pessoas que, dependendo da situação que a pessoa tá vivendo ou convivendo, ela diz para a pessoa o seguinte: olha, você está cavando a sua cova. Ou então, outra expressão, a pessoa diz assim: olha, cuidado, porque dependendo do negócio que a pessoa está fazendo, dependendo da forma como ela está lidando, alguém diz assim: olha, cuidado, porque você pode estar entrando em um buraco. Você pode estar entrando em um buraco. Pode até me dar um pouquinho mais de retorno, tá? Você pode estar cavando buraco. Então você já ouviu essa expressão? Olha, cuidado, porque você está cavando a sua própria cova. Geralmente as expressões aqui são usadas por alguém, por alguém que vê alguém entrando em uma situação difícil. Eu vou contar para você uma historinha que é muito conhecida aqui na igreja. Eu acho que ela mostra essa realidade. Por quê? Porque cavar buraco, levantar paredes e construir pontes depende das nossas atitudes diárias. Então, é importante salientar que uma pessoa que cava buraco, ela geralmente leva a família junto. Mas não somente a família. Dependendo do lugar, se ela é uma pessoa que convive numa comunidade cristã, se ela frequenta uma igreja, ela pode estar cavando um buraco e levando pessoas junto com ela. Eu já vi muitas pessoas que de repente lideravam, pessoas que tinham uma certa visibilidade em uma igreja, ou em uma empresa, ou em qualquer lugar, e de repente a atitude que a pessoa toma, ela pode estar cavando o próprio buraco dela, mas também ela pode estar levando outras pessoas para dentro desse buraco. Um exemplo muito claro e corriqueiro são de pessoas adictas. A pessoa, quando envereda no mundo das drogas ou da bebida, ela não está cavando somente o buraco para ela entrar dentro, mas geralmente ela leva a família junto. Geralmente ela leva pessoas que a amam para dentro daquele buraco. Então é muito importante nós entendermos isso. Uma pessoa que decide, um jovem que decide se envolver com a criminalidade, que entra em um relacionamento errado, ele está envolvendo outras pessoas. Ele não está entrando num buraco só. Porque o entendimento que eu e você precisamos ter, eu quero trazer clareza a respeito disso, com base nas Escrituras Sagradas, é que nós não estamos só no mundo. Nós vivemos em comunidade. Está todo mundo ligado em todo mundo. Eu tenho uma historinha que ressalta muito bem isso. E essa historinha diz o seguinte, que em uma fazenda, a mulher do proprietário chegou para ele e disse: marido, tem perigo, problemas acontecendo aqui na fazenda, porque eu vi um rato. E o fazendeiro disse: olha, minha esposa, então eu vou comprar uma ratoeira, eu vou armar essa ratoeira e nós vamos matar esse rato. E o ratinho, ele estava ouvindo aquela conversa. E o ratinho então saiu desesperado pela fazenda, gritando e dizendo: olha, há perigo de morte na fazenda. Ele chegou para a galinha e falou: dona galinha, tem perigo de morte na fazenda. E a galinha falou: perigo de morte por quê? A patroa mandou comprar uma ratoeira. Então a galinha não deu muito moral. Por quê? Afinal de contas, ninguém pega a galinha com ratoeira. E o ratinho continuou bradando, gritando, correndo por toda a fazenda e dizendo: há perigo de morte na fazenda, há perigo de morte na fazenda. E ele chegou para o porco e disse: seu porco, tem perigo de morte na fazenda. E o porco falou assim: por quê, ratinho? A patroa mandou comprar uma ratoeira. E o porco também não deu moral, e o ratinho continuou gritando em bom e alto som: há perigo de morte na fazenda. Chegou para a vaca e falou: dona vaca, tem perigo de morte na fazenda. E a vaca disse: ratinho, por quê? A patroa mandou comprar uma ratoeira. A vaca deu aquele ungido e disse: eu nunca vi uma vaca caindo numa ratoeira, ratinho. Isso é problema seu. À noite, o esposo pegou a ratoeira e armou, colocou dentro de um buraco. E de repente, no meio da noite, ele escutou top! E ele correu lá, porque a ratoeira disparou. E ele correu, eufórico, chegou lá. Quando ele colocou a mão, foi picado por uma cobra.
tinha uma cobra lá, ela que tinha desarmado a ratoeira. Correram com ele, levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico atendeu, deu ali os primeiros socorros, chamou a família, chamou a esposa e disse: olha, aconteceu isso, então ele não pode comer comida pesada. Lá no Maranhão, no Nordeste, fala comida rimosa. Então chegue lá e dê para ele uma canja de galinha. Chegou em casa, a patroa preparou uma canja de galinha. Agora me diga uma coisa, o que o ratinho tinha dito exatamente para a galinha? Tem perigo de morte na fazenda. Então a patroa pegou a galinha e matou. Só que o cara piorou. Depois de uns 2 dias, 3 dias, piorou. Aí mandou chamar os familiares e disse: olha, ele está ruim, e se você quiser conversar com ele, tem que ser agora, porque a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos dias. Então, quando começou a chegar os parentes para a fazenda, a galinha tinha acabado. Pegaram então quem? O porco. E o ratinho tinha dito o quê? Há perigo de morte na fazenda. Depois de alguns dias, morreu. O homem morreu. E agora veio os amigos, veio pessoas de fora para poder participar do velório. A galinha tinha morrido, o porco tinha morrido, e agora pegaram a vaca e mataram a vaca. E o porquinho tinha dito, e o ratinho tinha dito: há perigo de morte na fazenda. Você pode perguntar para mim: pastor, o que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? É que todo mundo está ligado com todo mundo. Nós vivemos em comunidade, nós não vivemos só. Para você ter uma ideia, acontece uma galinha gripar do outro lado do mundo, estou brincando, é claro, e nós vamos pagar a conta aqui. Acontece de alguém zangar e decidir comer coisas que não convém, comer morcego, e vai vir para cá Covid-19. O que eu tenho a ver com a província lá da China? Aparentemente parece que não. A economia da Grécia tem um problema, e isso vai causar uma avalanche por todo mundo. Todo mundo está ligado a todo mundo. Então, quando uma pessoa decide dentro da sua própria casa cavar um buraco, ela precisa entender que outras pessoas irão juntos com ela. E você pode perguntar para mim, trazendo isso para a prática, para o dia a dia: o que significaria esse buraco? O que são esses buracos? Buracos de dívidas. Quantos pais de famílias, quantas pessoas que entram em dívida porque não consultam as pessoas e começam a entrar num buraco, depois não tem volta. Como nós falamos anteriormente do vício. Quantas pessoas que cavaram o buraco em jogos de azar, pessoas que trabalham o mês todo e que passam a noite toda encasteado, jogando, cavando buraco. Quantas pessoas que têm cavado buraco através de más companhias, pessoas que se relacionam com pessoas que não convém ele se relacionar. Quantas pessoas que estão no buraco da pornografia, da imoralidade, da masturbação e não conseguem sair, do adultério e não conseguem sair. Quantas pessoas que entraram em negócios fáceis. E o negócio, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e quem cava uma cova cairá nela. Quantas pessoas que começaram com algumas coisas que diziam: não, isso aqui não tem nada a ver, na hora que eu quiser sair eu saio, na hora que eu quiser parar eu paro. Mas ele não consegue parar, porque quando você começa a cavar o buraco, à medida que você vai cavando, o buraco vai ficando mais fundo, e depois você não consegue sair. Quantas pessoas que têm cavado buracos, oriundos de traumas familiares e de outras causas. Quantas pessoas que estão no buraco da depressão, no buraco da enfermidade, no buraco do desânimo. E eu quero compartilhar contigo sobre algumas características de quem cava buraco. Geralmente, uma pessoa que cava buraco é alguém pessimista. É alguém que você fala para ela a respeito das coisas e ela tem uma visão errada daquilo que está acontecendo. Se você fala que essa crise, que essa pandemia vai passar, ela já diz logo: está morrendo gente toda hora. Eu não acredito que isso vai passar. Se você fala: olha, isso vai dar certo, ela fala: não acredito não. Se você fala: fulano de tal vai estudar, vai trabalhar, vai fazer isso, aquilo. O pessimista, ele sempre está ali. Por quê? Porque essa é uma característica de quem cava buraco. Outra característica: vitimismo. Geralmente a pessoa, quando ela está cavando o seu buraco e levando outras pessoas para o buraco, ela se faz de vítima. Ela não assume a responsabilidade dela. Ela sempre quer procurar um culpado. Outra característica é uma pessoa crítica.
É uma pessoa que ela está o tempo todo querendo criticar. Se ela saiu da igreja, ela vai criticar a igreja. Ela vai apontar as coisas erradas. Se ela saiu do trabalho, ela vai colocar a culpa no patrão, ou culpa no ambiente, ou culpa no salário. Ou se ela faz qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela é alguém muito crítica. Outra característica de alguém que cava buraco é alguém que não está aberto para mudança. É alguém que não quer ajuda. É alguém que o tempo todo ela está dizendo, não, eu consigo só. Na hora que eu quiser eu paro. Na hora que eu quiser eu saio. Na hora que eu quiser eu deixo. Você sabe por quê? Porque geralmente o cavador de buraco é alguém muito egocêntrico. Ele pensa somente nele. Talvez ele saiba, mas ele não quer parar para pensar das consequências que vai ter, das atitudes que ele está tomando. Só pensa nele. É o ego no centro. Egocentrismo é diferente egoísta é diferente de uma pessoa altruísta. Alguém que é altruísta, ela pensa não somente naquilo que pode acontecer com ela diretamente, mas no que as consequências, nas consequências daquilo que vai acontecer com outras pessoas, o indiretamente. Agora, é muito importante eu dizer isso para você, eu gosto muito, escutei isso de um outro homem de Deus. Dependendo da nossa postura no dia a dia, se nós vamos cavar buraco, se nós vamos levantar paredes, ou se nós vamos construir pontes. É muito importante você pensar o seguinte: todas as decisões que nós tomamos, nós somos livres para tomá-las, mas nós somos escravos das consequências das decisões que nós tomamos, tanto certas como erradas. O que o Torres de 2025, imagine que eu vou ter um encontro, que é possível. Vamos dizer que isso é possível. Eu estou aqui só dando um exemplo. É claro que isso não pode acontecer. Mas imagine um dia que o Torres de 2020 pudesse ficar frente a frente com o Torres de 2025. O que o Torres de 2025 falaria para o Torres de 2020? Aí você pode pegar cada decisão. Você pode pegar relacionado à família, relacionado à vida financeira, relacionado à saúde, relacionado a ministério, relacionado a qualquer coisa. Imagine que o Torres de 2025 está frente a frente com o Torres de 2020. E ele poderia chegar e dizer: Torres, cara, muito obrigado, porque naquela situação você decidiu construir uma ponte ao invés de cavar um buraco. E porque você não cavou um buraco, então agora em 2025, eu estou bem. Essa situação aqui foi remanejada, tudo deu certo, graças a Deus. Agora imagine nessa mesma situação, o Torres de 2025 chegar para o Torres de 2020 e dizer: Torres, por que você agiu daquela forma? Por que você não teve paciência? Por que você não largou aquelas amizades? Por que você não pensou direito? Por que você não refletiu sobre isso ou sobre aquilo? Entenda. Se fosse possível, o que você, de 2025, ou de 2030, ou de 2021, falaria para a pessoa do presente? Ele diria: muito obrigado porque você não cavou buraco. Ou ele, chorando, diria para você: olha só como que está a nossa vida, porque você cavou buracos. E você pode perguntar para mim: pastor, tudo bem, o senhor falou sobre buraco, agora como sair do buraco? Eu vou te dar algumas dicas que são comuns em tantas situações. Primeira coisa, reconhecendo e aceitando ajuda. Deixa eu dizer algo para você: não tem remédio, não tem cura para quem não reconhece uma necessidade. O primeiro passo para você, o primeiro e talvez decisivo passo para você sair dessa situação, é você reconhecer. E o segundo passo, pedir ajuda. Esse negócio: não, eu dou conta, não, pode deixar que eu vou sair. Ei, isso é laço. Quando você está começando a cavar um buraco, você consegue sair facilmente, mas dependendo da profundidade do buraco, você precisará de alguém que jogue a corda e te ajude a puxar. Então, reconheça e aceite ajuda. Você precisa entender que quando alguém cava o buraco,
ele vai afetar não somente a ele, mas os amigos, a comunidade que ele congrega, o local onde ele vive, o local de trabalho e principalmente a família. Todas essas pessoas vão pagar um alto preço, se é que não estão pagando um alto preço pela sua escolha ou pela escolha de quem quer que seja, de cavar um buraco em qualquer que seja a área. Segunda coisa, levantar paredes, cavando buraco ou levantando paredes. Abra sua Bíblia se você puder, ou então somente anote. Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O texto diz que Ele é a nossa paz. Ele fez de todos nós um só, e Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Existem pessoas que cavam buraco, mas existem pessoas que levantam paredes por onde passam. E quando elas dão por si, elas estão confinadas, elas estão em um confinamento. Essas pessoas, elas ficam os outros, não de maneira alguma pelos outros, mas porque ela mesma foi fechando a si mesma. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Há alguns anos atrás, nós estávamos construindo a sala aqui no anexo, uma sala de aula. E eu saí e deixei o pedreiro construindo, levantando. E quando eu cheguei mais tarde, ele tinha levantado todas as paredes, só que não tinha nenhuma porta. Não tinha nenhuma porta. E eu cheguei, estava a meia altura, e eu falei: meu amigo, como é que tu vai sair daí, camarada? E naquele dia eu tive um exemplo claro do que é levantar paredes. Tem pessoas que levantam parede por onde passam, e quando elas dão por si mesmo, querido, elas estão completamente afastadas de outras pessoas. Não são as pessoas que se afastaram delas, não, de maneira alguma. Foi ela que se confinou, foi ela que se trancou, foi ela que se fechou. Então tem pessoas que às vezes elas não verbalizam, mas com a atitude delas elas estão dizendo: olha, eu não quero que você me ligue, eu não quero que você me procure. E essas pessoas começam a levantar paredes em torno de si mesmo. E depois ela vai perceber que está todo mundo afastado. Mas não foram as pessoas que afastaram dela. Foi ela que se isolou. Foi ela que levantou paredes. Então, é muito importante nós termos esse entendimento. O que é uma parede? Um muro físico nada mais é do que a representação visível dos muros invisíveis que crescem a cada dia dentro de cada um de nós. Eu estou falando de levantar paredes, mas existem muros que são invisíveis, que se levantam dentro de nós, e isso impede as pessoas de ter acesso. São aquelas pessoas cri-cri, se é que você entende essa expressão. São aquelas pessoas do contra. São aquelas pessoas que dizem: olha, eu não levo desaforo para casa. São pessoas que o tempo todo elas estão procurando problemas com outras pessoas. Teve um dia, nós estávamos fazendo uma reforma aqui no prédio, e alguém veio fazer o forro, e quando eu cheguei para conferir o serviço, estava faltando a parte final. Eu fui numa determinada loja de construção e nós compramos um piso antiderrapante. E quando nós colocamos na frente do prédio da igreja, deu uma chuva, e a meninada estava tirando pontinha, peixinho. A pessoa pisava, escorregava, parecia um bailarino. E eu falei: esse piso não é antiderrapante. Eu liguei na empresa, liguei na outra empresa que tinha feito o forro, e estava outro problema. Só que aconteceu que chegaram os três na mesma hora. E quando eu vi, eu estava brigando com um aqui fora, eu estava brigando com o outro aqui no fundo, eu estava brigando com o outro no meio do caminho. Eu disse: o que é que eu estou fazendo? E eu percebi que eu estava levantando paredes sem necessidade. E eu cheguei, conversei com o rapaz, ele organizou o forro lá, conversei com o outro, resolvi, e eu entendi naquela hora que eu estava levantando parede. Quantas vezes, queridos, que nós levantamos paredes? Preste atenção no que eu vou te dizer. As pessoas são solitárias porque
constroem paredes, levantam paredes, ao invés de construir pontes. Você pode pegar dentro de uma própria família. Às vezes você pega a esposa e pega o marido. Você vai perceber que a esposa ou o marido, ou vice-versa, eu estou colocando aqui, mas pode ser um dos dois. Às vezes tem um que é aquela pessoa que ela faz comida para todo mundo, ela faz questão de ter a casa cheia de pessoas, ela quer ter gente perto. Já o outro, ele faz questão de mostrar a insatisfação dele com a presença, seja de neto, seja de amigos, seja de pessoas da igreja ou do trabalho. É aquele tipo de pessoa que está o tempo todo: apaga a luz, por que a televisão está ligada? Tira o pé do sofá, sai daqui, pega aquilo acolá, está comendo demais, por que está fazendo isso? É o tempo todo. O final da vida dessas duas pessoas vão ser completamente diferente. Eu decidi que eu quero passar os últimos dias da minha vida, a minha velhice, se assim o Senhor permitir, rodeado de pessoas, rodeado com netos, bisnetos, sei mais o que vem depois. Eu quero estar ali brincando, eu quero ter os meus amigos perto de mim. Eu quero que as pessoas tenham prazer de estar perto de mim e dizer: olha, eu quero ir lá visitar, eu quero ir na sua casa te visitar, nós vamos assar uma carninha, nós vamos orar junto. Decida a partir de hoje. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, mas decida ser uma pessoa simpática. Você pode falar: eu não consigo, isso não existe. Se nós estamos em Cristo, Ele pode mudar todas as coisas. Decida ser alguém que tem, que tem sabor. Alguém que deixa um lugar colorido. É muito importante nós termos esse entendimento. Como eu falei de algumas características de quem cava muro, eu também quero falar de algumas características de quem levanta parede. E eu vou dizer algo para você: todos nós levantamos paredes, uns mais e outros menos. Levantamos parede. Às vezes eu levanto uma parede num dia, eu começo a levantar uma parede. Como é que uma parede é levantada? Uma parede é levantada tijolo por tijolo. Todo mundo levanta parede em alguma situação da vida. Ele começa a levantar paredes. Ele começa a sentar tijolos. A percepção que nós temos que ter é de não continuar erguendo essa parede, não continuar levantando essa parede, seja por atitude, seja por comportamento, seja por fala, seja por que for. Agora tem pessoas que elas começam 6 horas da manhã, já começa dando um cascudo no menino, já começa brigando com o cônjuge, começa pisando na cabeça do cachorro, começa amaldiçoando a casa que tem, o trabalho que tem, o governo que tem, tudo que tem. E ele vai assim até meia-noite, quando ele vai dormir. Então é muito importante nós entendermos algumas características. Geralmente, uma pessoa que levanta a parede é alguém indiferente. É alguém indiferente. Talvez você pode falar para mim, se eu te perguntar, qual que é o oposto do amor? Talvez você diga para mim: o oposto do amor é o ódio. Mas na realidade, na prática, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Em outras palavras, às vezes a mulher fala para o marido, ou o marido para a mulher. Às vezes não falam, mas eles fazem. Às vezes entre amigos, às vezes no trabalho. Tipo assim, se o oposto do amor é a indiferença, então o cara diz o seguinte: olha, a vontade que eu tenho de matar ele ou matar ela, mas como eu não posso fazer isso, eu vou matar na unha. Isso é uma expressão que tem muito lá no Nordeste, no Norte, Nordeste. Eu vou matar na unha. Aí está lá o marido querendo matar a mulher na unha, querendo matar os filhos na unha. Então eu não vou dar dinheiro, porque eles vão entender quem é que manda aqui. Aí por sua vez a mulher quer matar o marido na unha. Então ela vai se trancar completamente e não tem sexo, não tem relacionamento sexual, não tem nada. Então também ele vai aprender: eu vou matar na unha. Quantas vezes que nós matamos na unha sendo indiferente, ignorando a existência da pessoa? Outra característica de quem levanta a parede, geralmente é uma pessoa hipersensível, ou é uma pessoa melindrosa, principalmente família. Lá no Maranhão fala que é a pessoa casquinha de ovo. Por quê? Porque alguém, às vezes, digamos que na família ou numa igreja, alguém chega e diz: olha, fulano de tal fez isso e isso. Aí você fala: não, eu vou lá conversar com ela. A pessoa diz: não, pelo amor de Deus, não vai não, porque ela é casquinha de ovo. Se você falar isso, ela nunca mais volta para a igreja. Se você falar isso, ela nunca mais vem na sua casa. Se você falar isso, ou seja, essa pessoa vai levantar parede a vida toda,
porque ela quer pessoas que falem para ela aquilo que ela deseja ouvir, aquilo que ela quer ouvir, e não aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que vai mudar a vida dela. A Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama. Então muitas vezes uma pessoa vai chegar e vai te confrontar, e esse confronto pode mudar a sua vida, pode salvar a sua família. Agora, uma pessoa que vive levantando parede é uma pessoa hipersensível, uma pessoa que ninguém pode falar, se você passar e não der bom dia, ela já fica magoada. Se você fizer qualquer coisa, ela está ali, é muito melindrosa. É difícil lidar com isso. Outra característica de uma pessoa que levanta paredes, geralmente é uma pessoa que tem uma tendência muito grande a ser uma pessoa possessiva. É mais ou menos o seguinte: essa pessoa, ela tem um relacionamento quebrado, ela experimenta pouco ou quase que nenhuma amizade, mas quando ela tem amizade com alguém, então aquela pessoa ali é 24 horas por dia com ela. Aquela pessoa ora, lê Bíblia, vai para o cinema, vai almoçar, faz tudo junto com ela. E se alguém quer se aproximar daquela amizade, ela começa a cercar a pessoa, ela não deixa ninguém se aproximar dela. Mas aí daí um tempo, se a pessoa feriu ela, então agora ela termina a amizade com aquela pessoa, e aquela pessoa passa a ser a pior inimiga dela ou dele. E ela vai começar um relacionamento doentio de novo com outra pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa possessiva. Ela vai levantar paredes com todo mundo. Geralmente uma pessoa que levanta paredes é uma pessoa que faz acepção de pessoas, que não trata as pessoas de maneira igual. Preste atenção. Seja educado, seja educada. Não seja alguém bipolar. Alguém que toda hora está mudando de temperamento. Toda hora, uma hora trata uma pessoa de um jeito. Ei, trate o mais simples. A honra, ela é para cima, a honra é para o lado e a honra é para baixo. Nós honramos quem está acima de nós, nós honramos quem nós achamos que é iguais a nós, mas nós também devemos honrar aqueles que estão abaixo de nós. Jesus disse: aquele que der água a um pequenino, a mim está dando. Então é muito importante, se você quer ser uma pessoa que não levanta parede, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Você, pastor, tem que andar com o dente para fora, só indo para todo mundo. Não. Não dá uma de doido, não. Eu estou falando para você que você tem que ser uma pessoa, no mínimo, educada. No mínimo, educada. Outra característica de uma pessoa que levanta parede, é pessoas que elas querem ser atendidas nas suas exigências de maneira imediata. É mais ou menos o seguinte: a pessoa ligou, ela precisou de uma coisa, você tem que fazer na hora, porque se você não fizer na hora, não serve. Eu entendo que tem coisas que a pessoa pode fazer na hora. Eu entendo que tem pessoas que não fazem o que precisa ser feito, talvez por procrastinação ou qualquer outro problema. Mas eu estou falando de gente que você faz para ela o tempo todo. Você carrega água no jacá para ela. Mas se um dia ela te ligar 2 horas da manhã e você falar para ela: eu não posso, eu estou no hospital com o pescoço quebrado, com 300 costelas trincadas, eu estou operado do joelho, eu não posso ir agora. Aí a pessoa do outro lado vai dizer o quê? Eu sabia. Se fosse para os outros, fazia. Agora porque é para mim, nunca faz. Uma pessoa desse jeito, ela levanta parede por todo lugar que passa. Outra característica de quem levanta parede é pessoas que são ingratas. Preste atenção: o ingrato tem memória curta. O ingrato tem memória curta. Eu poderia falar tantas coisas aqui a respeito de gratidão, mas quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, e ele manda ir oferecer lá a Moisés a oferta que a lei exige, a Bíblia diz que somente um dos 10 volta. E Jesus pergunta: vocês não eram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Porque só você voltou para dar glória a Deus. A gratidão expressa uma glória que é dada a Deus. E Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. Aqueles outros 9 possivelmente receberam somente a cura física aqui na terra, mas dependendo da quantidade, da idade que eles tinham, anos depois iriam morrer. Mas Jesus diz: você foi curado e também recebeu a salvação eterna. A gratidão, ela multiplica aquilo que nós temos. Jesus, quando foi orar pelos 5 peixes, pelos 5 peixes e os 2 pães, 2 pães e 5 peixes, ele não fez uma oração de guerra. Ele simplesmente falou: Pai, graças te dou. E houve a multiplicação. Tem muita gente que as coisas não estão multiplicando na vida dele porque ele não é agradecido. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele não fez uma oração pentecostal, exigindo os seus direitos. Simplesmente ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Gratidão. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 10 ou 11, ele diz: não murmureis como murmuraram os vossos pais, e foram destruídos pelo exterminador. Se você
quer parar de levantar paredes, comece a ser agradecido. Agradeça pelos poucos pães, pelos poucos peixes, porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito será constituído. Nós poderíamos falar aqui sobre tantas outras coisas, mas nós vamos parar por aqui. Efésios 2,14 diz: tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Você pergunta para mim: tá bom, pastor, o senhor falou o que é isso, o senhor falou a respeito das características, agora como é que eu faço para derrubar muros? Eu vou te dar algumas dicas também. Primeira coisa, empatia. Coloque-se no lugar da outra pessoa. A Bíblia diz que à medida com que nós julgamos, nós vamos ser julgados. À medida como nós medimos, nós também seremos medidos. Segunda coisa, dê sempre uma nova chance. Nós falamos alguns dias atrás, Jesus foi, é e sempre será um novo começo. Sempre existirá uma nova chance para quem de fato deseja mudança de vida. Outra coisa, decida ver somente a qualidade das pessoas. Eu vou dizer algo para você, talvez você que está me assistindo, você que é membro da igreja, talvez você olhe para mim e imagine que eu sou um santo, 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 glória a Deus e aleluia, um querubim que só falta as asas. Mas talvez se você conviver comigo no dia a dia, você vai ver que eu sou canseira. Às vezes eu pego pesado, às vezes eu falo o que não devo. Então, se você vier se relacionar comigo e olhar somente os meus defeitos, você vai se afastar de perto de mim. Mas se você decidir olhar as minhas qualidades, você vai ficar perto. Decida ver somente a qualidade das pessoas, porque quando nós focamos no defeito, então nós começamos a ficar com raiva. Qualquer coisa que a pessoa faça ou fale, nos irrita. Por quê? Porque nós estamos focando somente nos defeitos. E todo mundo tem defeito. Não adianta, se você começar a se aproximar, pode ser a pessoa que você mais admira, pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Eu já vi uma pessoa falar isso, de um dos maiores homens de Deus do Brasil. A pessoa disse: rapaz, eu queria ficar o dia todo do lado dessa pessoa. E alguém que estava o dia todo do lado dela falou assim: fica um dia só para você ver. Aí você vai ver se você tem uma vida de cruz ou não. Decida olhar a qualidade das pessoas. Se você focar no defeito do seu cônjuge, você não vai ficar casado muito tempo. Olhe as qualidades que ele tem. Se você se relacionar com a sua liderança ou com as suas ovelhas, olhando somente os defeitos, com certeza você vai decepcionar. Mas se você decidir olhar as qualidades, você vai ser um levantador de paredes por onde você passar. Outra coisa que é muito importante, isso aqui eu sempre falo. As pessoas levantam paredes não somente com atitudes, mas também com fala, compartilhando coisas que não devem. Hoje nós estamos numa era de redes sociais, que uma coisa acontece aqui em poucos minutos, segundos, ela está espalhada no mundo todo. E quantas vezes que nós vemos uma matéria, nós escutamos alguém, chega uma coisa, nós já compartilhamos, sem saber se é fake news ou não. Quantas vezes que alguém chega e fala algo para nós, e nós não procuramos saber o que de fato é verdade, e nós já fazemos um pré-julgamento, ou até mesmo julgamento, e vamos lá e levantamos uma parede com a pessoa, levantamos uma parede com a instituição, levantamos uma parede com alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre que nós ouvimos algo, é importante nós passarmos pelas 3 peneiras. Você escutou algo? Primeira peneira, a peneira da verdade. Olha lá, se de fato aquilo que a pessoa está falando é verdade, antes de passar. Às vezes nós temos tanta preguiça de verificar a fonte daquilo que está chegando até nós, que nós agimos de maneira precipitada e levantamos parede com meio mundo de gente. Verifique, é verdade o que eu estou ouvindo aqui, o que chegou, o que eu estou vendo, não é verdade. Então passe pela segunda peneira. Existe necessidade de eu passar essa conversa para frente? Existe necessidade de eu repostar essa foto, de eu repostar essa matéria? Terceira peneira, existe amor nisso? Primeiro, não, é verdade, é verdade. Tem necessidade. Mas existe amor naquilo que eu estou fazendo? Quando eu estou falando a respeito de alguém, uma informação que chegou, uma má notícia, quando eu estou repostando alguma coisa, é verdade, tem necessidade, mas tem amor. A pergunta é, se fosse a minha filha, eu faria aquilo? Se fosse a minha esposa, se fosse a minha mãe, se fosse o meu pai, eu passaria aquela conversa para frente ou não? Então aí você pode ver, às vezes pessoas levantam parede, porque não passam por essa
por essas peneiras: a peneira da verdade, a peneira da necessidade e a peneira do amor. Eu quero te conclamar nessa noite a você jogar por terra tudo aquilo que te separa das pessoas. Que nós possamos, por onde nós viermos a passar, exalarmos o bom perfume de Cristo. Talvez você fale: não, mas esse é o meu jeito. Ei, do seu jeito, seja introvertido ou extrovertido, você carrega Cristo dentro de si, e você pode deixar o bom perfume, está lá dentro, sabe? Às vezes o que nós precisamos fazer é deixar o vaso de alabastro cair, porque quando o vaso cai e quebra, ele tem rachaduras, então o perfume pode sair. Às vezes as feridas que nós sofremos, as dores que nós enfrentamos, os desafios do dia a dia, é para que o bom perfume de Cristo possa sair através do homem exterior que está sendo quebrado, e o liberar do Espírito que há dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, a totalidade do amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele já foi colocado dentro dos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou outorgado. Então aqui dentro, há um armazenamento, há um suprimento sem limite de amor, de graça, de sorriso, de alegria, de verdade. O que nós precisamos é o quebrantamento do homem exterior e a liberação do Espírito, para que Cristo possa fluir, para que Ele seja glorificado e para que nós possamos ser uma pessoa que não levanta a parede por onde nós passamos. Terceira coisa, construir pontes, cavando buraco, levantando paredes ou construindo pontes. E aqui eu quero enfatizar um pouco mais. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 14 diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual fez de ambos um. Jesus é a nossa paz. Ele diz que Ele rompeu, Ele quebrou a parede da separação que estava no nosso meio, a inimizade. Eu procurei no dicionário o que é ponte. Mesmo sabendo, às vezes você precisa compreender a profundidade de algo. Ponte, segundo o dicionário, é construção com o objetivo de transpor um obstáculo para estabelecer a continuidade de uma via de qualquer natureza. As pontes, elas são encontradas em quase todos os lugares. Uma ponte, ela permite uma passagem sobre qualquer tipo de obstáculo, seja um rio, seja um vale, seja uma estrada, seja um trilho de trem, seja o que for. Agora, é muito importante você entender, quando eu falo de construir ponte, eu estou falando, a construção de pontes representa construir laços entre as pessoas. Essa construção de laço entre as pessoas é o construir ponte. E eu quero te dar algumas dicas para construir pontes. Primeira dica: reconhecer que nós somos falhos e que nós erramos uns com os outros. Aqui entra justiça e misericórdia. Na realidade, quando nós somos o juiz, nós queremos justiça, mas quando nós somos o réu, nós queremos misericórdia. E a Bíblia diz que eis que bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias. Então, o primeiro passo para mim construir pontes é reconhecer que eu também sou falho. Nós somos uma comunidade de pessoas, nós não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós nascemos de novo, nós somos cheios do Espírito Santo, nós lideramos, mas nós ainda estamos sujeitos a falhas. E nós podemos tropeçar em muitas coisas. É claro que, obviamente, isso não nos dá o direito de errarmos intencionalmente. O que eu estou dizendo é que, se eu entender que eu sou uma pessoa que eu estou caminhando, que eu estou crescendo, que eu estou amadurecendo, presta atenção, o meu espírito está pronto. Jesus falou sobre isso. Ele diz: olha, vigiai e orai, porque o vosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu estou sujeito a errar. Então, se eu entendo que eu estou sujeito a errar, então eu vou entender que eu vou ter que ser misericordioso, e eu vou construir ponte. Quando eu pegar alguém no erro, então ao invés de julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa, eu vou entender que eu também posso cometer o mesmo erro. Segunda dica muito importante, é que o caminho do arrependimento e do perdão é a melhor forma de nós construirmos ponte. Não existe caminho melhor do que o do arrependimento. Quando você chega para alguém que errou, e aquela pessoa endurece a cerviz, e ela é uma pessoa que, sabe, petrifica o seu coração, um coração endurecido, sabe, a cerviz dura, então é difícil para ajudar. Deus ajuda quem ajuda a ajudar. Preste atenção, querido, reconhecer que o caminho do arrependimento e do perdão é a melhor forma de construir pontes.
Isso é imprescindível para o nosso crescimento. É tempo de nós construirmos ponte, ao invés de nós cavarmos buraco, cavarmos abismo e levantarmos parede em nossos relacionamentos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja onde for. Terceira dica, reconhecer, isso aqui para mim talvez seja um dos mais sérios, todos os três são importantes, mas esse terceiro aqui, olha, é reconhecer que Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Eu e você, que estamos em Cristo Jesus, fomos chamados por Deus, aqui na terra, para sermos ministros da reconciliação. Nós somos chamados para pregarmos a reconciliação do homem com Deus, e do homem com o seu próximo. Nós somos ministradores da reconciliação, essa é uma tarefa minha e sua. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. Ele diz aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, ele diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então qual é um dos nossos ministérios primários? É o ministério da reconciliação. Reconciliação do ser humano com Deus e reconciliação do homem com o seu próximo. É o que Paulo está dizendo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e também nos deu o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação, eu tenho o ministério da reconciliação. Nós fomos vocacionados por Deus para construirmos ponte, ao invés de cavarmos buraco, ao invés de levantarmos parede. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os filhos do reino, são pacificadores. E a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9, no Sermão da Montanha, Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Agora, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos ser ministros da reconciliação? Como é que nós podemos ser pessoas pacificadoras? Eu tenho uma oração que eu gosto muito. Depois você pode procurar ela e você pode ler ela aí na sua casa. É a oração de São Francisco de Assis. Quando ele diz, Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há ódio, que eu leve o amor. E assim ele vai falando, uma oração lindíssima, bela. Agora, como é que nós podemos ser construtores de pontes? Nós podemos fazer isso apaziguando os conflitos entre pessoas, inclusive da nossa família, ajudando a amenizar as dificuldades. Escute, não desconstrua a imagem do seu cônjuge diante dos seus filhos. Quantas vezes que às vezes mesmo casado, o pai fala mal da mãe para o filho, a mãe fala mal do pai para a filha. Às vezes quantos casais que se divorciaram, que se separaram, e um fica desconstruindo a imagem do outro. Não faça isso, não desconstrua, sabe, você vai ajudar a melhorar isso. Quando nós chegamos em um lugar que está tendo um problema, nós jogamos gasolina ou nós apagamos o fogo? Quando você chega no seu trabalho e está tendo lá uma fofoca, você chega e fala assim, é mesmo, fulano fez isso, é mesmo, fulano é assim. Ou você chega e coloca ali panos frios e você apaga o fogo. Quando você chega na igreja, quando você chega na escola, quando você chega lá no convívio familiar, que estão descendo a lenha em alguém da família, você é mais um também que vai inflamar aquele fogo, ou você é alguém que vai estabelecer a paz de Cristo? Você é alguém que vai chegar e dizer, eu tenho um ministério, e o meu ministério é o ministério da reconciliação do homem com Deus, e da reconciliação do homem com o seu próximo. Jesus quer que nós sejamos acalmadores de tempestade, e não criadores. Eu decidi, na minha vida, que eu sou solução para problema, eu não vou ser problema. Nós vamos ser acalmadores de tempestade, nós não vamos ser criadores de tempestade. Então é muito importante nós termos esse entendimento. Eu vou dizer algo para você, querido. Nesse tempo de quarentena, nós temos que ter cuidado até mesmo dentro de casa.
Porque às vezes dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, nós podemos criar um problema. Está havendo um índice de separação muito grande agora, nessa quarentena. Pessoas que nunca conviveram com o cônjuge, nunca conviveram tão próximo com os filhos, agora não está sabendo lidar com a situação. E nós temos que ter cuidado, porque tanto você como eu, todos nós somos sujeitos a isso. Eu li de alguém que diz o seguinte: olha, tenha calma para falar, paciência para escutar e educação no discordar. Principalmente agora que foi estabelecido aí um problema muito sério no nosso governo. Então preste atenção, tenha calma para falar. Segundo a estatística, 95% é como fala, e somente 5% é aquilo que a pessoa fala. Tenha paciência para escutar, sabe, amor no corrigir e educação no discordar. Tenha calma para falar, paciência para escutar, amor no corrigir e educação no discordar. Eu quero te dar alguns exemplos de pontes que precisam ser construídas. Pessoas que ainda não se converteram, leve uma palavra de esperança para ela. Mais do que nunca, esse é um tempo para isso. Parentes que não se falam. Talvez quantos aí, às vezes tem irmão que não fala com o irmão. Às vezes o irmão chega lá na casa no domingo para o almoço em família, quando ele percebe que tem um carro de um outro irmão, ou um carro de um parente, então ele vai embora. Ei, você pode ser um instrumento de Deus para poder trazer restauração. Você pode também construir pontes, amizades esquecidas. Pessoas que talvez Deus vai te trazer luz, vai te lembrar, e você pode ligar para essas pessoas, dar um telefonema. Tem muitas pessoas que estão esquecidas por aí, esperando de alguém que construa uma ponte para ela poder retornar. Algumas pessoas passaram por lá de lá e queimaram as pontes. Ele precisa de pessoas como eu e como você, para reconstruir a ponte e trazer ela de volta. Talvez pessoas não cristãs. Pessoas não cristãs, eu quero enfatizar isso com você. Crie pontes com essa pessoa, para você ganhar o seu coração, para ganhar o coração dessa pessoa e depois ganhar para Jesus. Seja ponte entre pessoas que não se conhecem. Que você possa fazer essa ponte. Por quê? Porque a moeda do futuro é relacionamento. Quando é que nós reconstruímos ponte? Quando nós mandamos uma mensagem para um amigo. Quando nós damos um telefonema. Eu fiz algo muito jóia essa semana. Eu peguei o WhatsApp e eu liguei para o meu pai, de vídeo. Ele já é uma pessoa idosa, mais de 80 anos. E ele estava se sentindo muito isolado em casa. Ele é muito querido, muito amado. Mas quando ele viu ali o vídeo, eu falando com ele, eu falei: papai, eu vou chamar mais alguém. Chamei a minha irmã, chamei outro irmão, e de repente fizemos uma reunião ali com 4. Fiz isso 2 ou 3 vezes no dia. Pense numa pessoa que ficou extremamente feliz. E meu pai mora a mais de 1.500 quilômetros de distância. Quando você manda uma mensagem de vídeo, quando você envia uma oração, quando você fala para a pessoa o quanto que ela é importante, que você lembrou dela, você está construindo e reconstruindo pontes. Quando você dá um telefonema para um parente, hoje à noite, ligue para alguém da sua família que está distante. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar que nós esquecemos dos outros. Depois que passar essa quarentena, marque um encontro para ouvir alguém, porque às vezes você ouvir alguém pode salvar uma vida, pode evitar uma tragédia. Você pode ajudar a um casal a não se separar, simplesmente porque você ouviu, porque você foi ponte naquele momento difícil. Sabe, quando você está presente num momento difícil da vida de uma pessoa, você está construindo ponte. A palavra de Deus hoje, para o meu coração e para o teu coração é essa: faça o melhor que você puder hoje, para amanhã você não estar arrependido e deprimido pela dor do remorso. É tempo de nós construirmos pontes. Por isso, construa pontes, ao invés de cavar buracos e ao invés de levantar paredes. Construa pontes. Você tem construído pontes? Edifique amizades por onde você passar. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Nós vamos cantar uma canção para nós podermos concluir. E você que está me escutando, me vendo nessa noite, eu quero falar para você que Jesus construiu uma ponte que liga você ao céu. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Quando Jesus ele se despiu da natureza divina,
A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. A cruz, ela é uma construção de ponte na horizontal e também na vertical. Jesus nos reconciliou com Deus. Eu quero te desafiar nessa noite, você que está me assistindo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, se você tem cavado buracos com a sua vida, se você tem levantado paredes por onde você tem passado, eu quero te chamar nessa noite, te convidar, te desafiar a você aceitar no seu coração e confessar com a sua boca o maior construtor de pontes da história. Nenhuma pessoa construiu mais pontes do que Jesus, e Ele deseja reconstruir pontes na sua vida, em todas as áreas. Se você deseja receber o maior construtor de pontes da história no seu coração, e deixar Ele reconstruir as pontes que você tocou fogo, ateou fogo, eu gostaria que aí onde você está, que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração e repetisse essa oração comigo. Você está aí talvez sozinho, talvez você esteja com alguém da sua família. Não fique constrangido com isso. Se você quer mudar a sua história, se você quer tapar os buracos que você cavou, se você quer destruir as paredes que foram erguidas até agora, não importa a sua idade, você vai receber o construtor de pontes no seu coração, na sua vida, e a sua vida vai ser completamente transformada. Repita comigo essa oração, com seus olhos fechados, com seu coração aberto, e diga: Deus, nessa noite eu recebo a Jesus Cristo, o maior construtor de pontes da história, como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Tape os buracos, Jesus, me ajude a fechar os buracos que eu cavei, a destruir as paredes que eu ergui. E eu quero também ter o ministério da reconciliação. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, em nome de Jesus. Eu quero fazer outro desafio para você nessa noite. Talvez você seja alguém que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, mas por N motivos que não vem ao caso, você cavou muitos buracos e você não consegue sair desse buraco. Eu quero te dizer nessa noite que existe o construtor de pontes, e além de construir pontes, ele tem uma corda, a corda da graça, a corda da bondade, a corda da misericórdia, a corda do novo começo, a corda do recomeço. E Ele deseja jogar essa corda para te tirar do buraco. Não importa a profundidade, se é um buraco raso, se é um buraco mediano, ou se é um buraco profundo, Ele é o mesmo Deus, tem o mesmo poder. E Ele deseja jogar essa corda e te tirar daí. Talvez você diga: eu sou crente, eu sou líder, sabe, eu me converti há tantos anos, mas eu ergui paredes, eu deixei rastros de sangue por onde eu passei. Ei, eu quero te apresentar o construtor de pontes. Eu quero te dizer, te relembrar, aquele que pode jogar a corda para te tirar do buraco, é o mesmo que pode te ajudar a desfazer as paredes da inimizade, a derrubar as paredes da separação, e recomeçar e reconstruir. Aonde você está, feche seus olhos, e eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, não existe tempo, não existe espaço no mundo do Espírito. Ó Deus, eu peço agora que o Senhor envie uma palavra para tirar essa pessoa do buraco, para desfazer as paredes que foram erguidas ao longo da vida, paredes do vício, buracos do vício, da imoralidade. Caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, toma agora cada pessoa nas tuas mãos, nos seus lares, que a mão poderosa do Senhor venha sobre eles, e que haja restauração, que haja vida. Eu
Eu profetizo vida sobre a sua casa. Eu profetizo o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijão no coração.